Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar o passo a passo dessa make lindíssima, menta com marrom. Fiz ela usando diversos produtos de diversas marcas, entre eles alguns lançamentos, como por exemplo, essa paleta da Dolce & Gabbana, I Dare You. Comparo ela com a I Dare You lançada em 2024. Além disso, temos também o novo Dior Backstage Rose Glow na cor Dragon Fruit. Também faço a comparação dele com outras cores da mesma linha. Temos também o novo pó compacto da Guerlain e o Rose Dew Lip Bite da Dolce & Gabbana. Então, se vocês querem ver o passo a passo dessa make, bem como resenha de diversos produtos incríveis, fica aqui comigo nesse vídeo. Meu nome é Fernanda, sou uma entusiasta do universo da maquiagem e estou aqui para compartilhar essa paixão com vocês. Vamos ao vídeo. Vou começar usando a base Terracota da Guerlain, que é uma base semi-mate, a minha na cor 0N. Vou aplicar meio pump dessa base aqui na minha paleta, e essa é a cor e a textura da Terracota 0N. Eu já falei dessa base aqui no canal antes, né, gente? É uma base belíssima, especialmente assim que aplica. Ela fica com uma cobertura, um acabamento perfeitos, tá? Pra quem tem a pele mista ou oleosa, só tem que se lembrar, talvez, de selar ela, tá? Porque é uma base enriquecida com óleo de argan. Então, pelo menos pela minha experiência, ela tende a ficar muito brilhosa assim na zona T. Por essa razão, não é assim minha base preferida, mas está entre as minhas preferidas, tá? Já que ela é muito bonita, tem uma cobertura, ó, perfeita, acabamento lindo, mas precisa ser selada para ela se manter assim bonita ao longo do dia. Lembrando que essa é a minha experiência, tá? É claro que isso varia de pessoa para pessoa, de pele para pele. E se vocês aí tiverem uma experiência diferente da minha, deixa aqui nos comentários. Comparando então o lado direito com meio pump dessa base e o lado esquerdo ainda sem base nenhuma, como vocês podem ver, ela sozinha já resolve essa vermelhidão que eu tenho aqui no canto do nariz, né? E também essa região embaixo dos olhos, onde é mais roxinho em mim, ela ameniza bastante. Então agora vamos para o outro lado. Tá lá a base aplicada dos dois lados. Se não tivesse esse problema de ficar muito brilhosa aqui no centro do meu rosto no decorrer das horas, essa certamente seria a minha base preferida, porque assim que aplica ela fica absolutamente perfeita, não tem o que dizer. Mas repetindo, se você tem a pele oleosa ou mista, como a minha, eu aconselho que use um pó para selá-la. E se você tem pele normal ou seca, eu acredito que certamente essa base será a sua preferida ou estará ali no seu top 5 no mínimo. E a escolha dessa base hoje se deu porque ao final do vídeo nós vamos usar o novo pó da Guerlain, né, que é o pó compacto, mas é só mais no final do vídeo, então aguenta aí que antes disso tem outras novidades por aqui. Nas sobrancelhas eu vou usar o Brow Tint da Gosh Copenhagen na cor 02 Dark Brown. Esse produto vem com uma caneta de um dos lados, com essa ponta bem fininha, que é ideal para desenhar pelinho por pelinho. E do outro lado tem um gelzinho com cor. Eu vou começar usando o gelzinho com cor para dar uma geral assim na sobrancelha, né? Depois eu venho só corrigindo as falhas pontualmente com aquela ponta, com aquela canetinha. Bom, esse é um produto cujo propósito é deixar as sobrancelhas bem naturais, né? Não é assim o formato da minha preferência, porque como minha sobrancelha não é muito preenchida, eu acabo tendo que desenhar muitos pelinhos e isso ocupa tempo, né? De qualquer forma, é um excelente produto e que cumpre muito bem o seu propósito, que é deixar as sobrancelhas bem naturais. Agora vamos desenhar pelinho por pelinho. Eu já resenhei esse produto no vídeo que eu falei das maquiagens nórdicas. A Gosh Copenhagen, como o nome já diz, é aqui de Copenhague, tá, gente?
É uma marca que seria meio que uma L'Oréal nórdica, tá? A qualidade e o preço equivale a L'Oréal, ou seja, produtos de boa qualidade, mas mais acessíveis. Seria o que a gente chama aí no Brasil de maquiagem de farmácia, né? Aqui, na verdade, a gente não encontra nas farmácias esse tipo de maquiagem, mas a gente encontra nos mercados. Mercado, assim, que vende comida mesmo, mercado normal. E agora eu vou esfumar tudo que eu fiz aqui com essa escovinha da Kiko Milano. Outras marcas que é possível de encontrar nos mercados aqui são Essence, L'Oréal, Maybelline, Rimmel e Max Factor. Não sei se vocês já ouviram falar, mas Max Factor é uma das marcas de maquiagem mais antigas da história. Olha a diferença do lado com este produto aqui e do lado sem. Percebam como ele fica bem naturalzinho, né? Desenhado pelinho por pelinho ali. Um produto realmente muito bom. Ah, Fernanda, mas não existe Ghosted no Brasil. Vocês têm razão. Um produto ou 2 produtos que eu indicaria para fazer o mesmo efeito que esse aqui da Ghosted são estes aqui da Anastasia Beverly Hills. Então, esse daqui é um gelzinho da Anastasia, deixa eu ver o nome. Gente, eu não enxergo, tá? O nome tá escrito muito pequenininho, eu vou deixar aqui na tela. Mas ele é um gelzinho que tem essa escovinha toda separadinha, então quando aplica fica bem naturalzinho também nas sobrancelhas. Você pode usar ele ou qualquer outro gelzinho com cor que você tenha, tá? E a caneta que eu indicaria para desenhar pelinho por pelinho depois é a Micro Stroke Brow da Anastasia, que é essa daqui. Ela vem de um lado com a escovinha para esfumar e aqui está a caneta, também bem fininha e funciona muito bem. É um excelente produto. E agora vamos à paleta de sombras, que é esta daqui, I Dare You Beyond da Dolce & Gabbana. Eu ainda não usei essa paleta, portanto será um vídeo de primeiras impressões com relação a ela. Essa paleta foi lançada no início desse ano, mas eu estava esperando uma promoção para adquiri-la, então por esta razão é que eu comprei somente agora, porque ela entrou na promoção. E eu estou com alguma dificuldade para tirá-la aqui de dentro. Pera lá. Bom, não é só a paleta que tem aqui na caixa, ela veio também com uma pulseira de strass. Olha que bonita, uma pulseira ou um chaveiro, né? Vou usá-la aqui no vídeo como pulseira. 1 hour later, o que eu uso aqui, ou será que eu uso junto com as minhas pulseirinhas coloridas? O que vocês acham? As pulseirinhas coloridas ou no outro? Acho que eu vou usar sozinha aqui no outro. Só tá com um pouquinho de dificuldade para fazer as coisas hoje. Calma lá. Finalmente, 2 horas depois, tá lá então a pulseira e ela tem então essa espécie de pingente. Eu confesso a vocês que eu acho que eu não vou usar isso aqui como pulseira, provavelmente vai ficar aqui enfeitando minha penteadeira, mas para o vídeo de hoje eu vou usar todo este glamour. E essa é a apresentação da paleta I Dare You Beyond Multi-Finish Eyeshadow and Highlighter Palette. Ou seja, essas sombras podem também ser usadas como iluminadores, ou pelo menos algumas dessas sombras, né? Bom, abrindo, ela tem um espelho grande desse lado e aqui uma proteção. Tem também um plástico protetor, deixa eu tirar. No plástico protetor tem o nome de cada sombra e essa é a gama de cores dessa paleta. Olha que coisa mais divina! Gente, olhando pessoalmente, essas sombras são tão lindas que eu vou ser bem honesta com vocês, dá dó de usar, viu? Bom, mas essa não é a primeira I Dare You que a Dolce & Gabbana lança, né? Eles lançaram antes, no ano passado. Essa daqui é I Dare You Multi-Finish Eyes and Cheeks Palette. Então, ela serviria aí também como blush, né? Pelo menos as sombras mate. Então, essa daqui seria como blush e a outra como iluminador, além de sombras.
Eu acredito que eles tenham vindo com essa outra aqui para se redimir com relação a essa. Não que essa daqui não seja boa, tá? Mas eles pecaram com a sombra que estava aqui, gente, que era uma sombra azul. A sombra era tão ruim que eu tirei ela completamente. Ela não veio assim, tá? Sem a sombra. Ela veio espalhada por toda a paleta, então deu bastante trabalho para remover, para limpar ela, mas eu ainda tinha dela aqui quando recebi essa paleta. Já testei nos olhos, obviamente, e é uma sombra que não dava para ser usada. Ainda assim, eu tentei manter ela aqui na paleta por algum tempo, mas essa coisa dela se espalhar me irritou tanto que eu falei, quer saber? Eu vou simplesmente jogá-la fora. E foi o que eu fiz, eu tirei 100% a sombra daqui e joguei fora. Não foi só comigo que aconteceu isso. Eu assisti vídeo de várias youtubers que receberam a paleta com essa sombra quebrada. E aí, quando acontece uma coisa dessa, nossa impressão com relação à paleta no geral já fica meio parcial, digamos assim, né? Mas eu já usei essa paleta várias vezes e as sombras mates dela são muito lindas, as cintilantes também são muito bonitas. Também comprei ela na promoção quando a comprei, então não me arrependi, embora essa coisa dessa sombra azul se espalhar pela paleta tenha me irritado um pouco, eu confesso. Bom, não tive o mesmo problema com essa, como vocês podem ver, recebi ela intacta, né? E vamos colocar lado a lado. Elas são tão grandes que eu tô com dificuldade aqui para mostrar para vocês, gente. Pera aí, deixa eu ver uma foto. Essa daqui é a mais antiga, né? Lançada no ano passado. Se chama I Dare You Multi Finish Eyes and Cheeks Palette, ou seja, sombras que podem também ser usadas como blushes. E essa daqui é a I Dare You Beyond Multi Finish Eyeshadow and Highlighter Palette, ou seja, sombras que também podem ser usadas como iluminadores. E quem quiser que eu faça um look aqui no canal usando esta paleta, deixa aqui nos comentários. Gente, só corrigindo uma informação, eu disse que essa paleta foi lançada no ano passado, mas na verdade eu a adquiri no ano passado. Ela foi lançada em 2024, tá? E agora vamos para o swatch. Override, Sync, Bot, Cloud e Hack. As sombras mate dessa paleta são muito parecidas com a da paleta anterior, com exceção da preta, porque a preta da paleta anterior é bem cremosa, tá? Enquanto que essa daqui é uma sombra em pó, assim como as demais, né? São sombras em pó compactas com um toque sedoso. E agora vamos para as sombras cintilantes. Meu Deus, quanto brilho! Matrix, Pixel, Avatar, AI, Glitch, Voltage e por última Rewired. Gente, essa última deu uma falhadinha, né? Deixa eu... Gente, é muito brilho, que coisa linda! Olha só! Então, tá lá toda a gama de cores. Estou impressionada e super curiosa com relação às cintilantes, né? E bora testar na prática. Vou começar usando esta sombra aqui, ó, que se chama Sync e é um verde menta. Vou aplicá-lo como sombra de transição no côncavo. Bem diferente e interessante essa cor. Trazer bem aqui pro início da pálpebra móvel. E vou subir um pouquinho para que ela fique bem aparente, já que é uma sombra bem clarinha, né? Trazer também aqui pro canto externo. Fazer todo o contorno do olho. Com o pincel lápis, vou vir com essa mesma sombra na linha inferior dos cílios. E vou contornar toda a linha inferior, realmente fazendo todo o contorno dos olhos com essa sombra. Reforçar um pouquinho aqui, ó, no canto interno. Voltar com o pincel de esfumar. Tá muito marcadinho aqui.
Aqui do lado esquerdo eu acabei invadindo um pouco a pálpebra móvel com essa sombra verde, então eu vou invadir aqui desse lado também, pra ficar igual, e porque é uma sombra bem clarinha também, então não vai interferir em nada. Agora eu vou pegar esse marrom mais neutro e vou aplicá-lo no canto externo da pálpebra móvel, esfumando as extremidades. Excelente pigmentação, esfuma bem. Gente, uma característica dessa sombra verde menta que eu usei aqui, tá? Meu olho lacrimejou um pouquinho aqui embaixo, e daí ela ficou muito pigmentada, sabe? Ficou meio que ficou, eu não sei explicar, parece uma tinta guache, sabe? Quando você molha, que fica bem forte. Enfim, vamos voltar pra marrom. Fica mais um pouquinho dela aqui no côncavo para dar mais profundidade. Eu só não estou satisfeita como essa menta ficou aqui no cantinho, então eu vou remover ela com um cotonete e agora retoca. Agora eu vou vir com o marrom aqui na linha inferior dos cílios. Agora eu vou pegar esta cintilante aqui, que se chama Pixel, e ela é um duochrome, né? Tem um verdinho ali que vai muito bem com o menta, mas também tem alguns tons rosados. Vamos ver como é que vai ficar no centro da pálpebra móvel. Muito brilhosa, meu Deus, olha isso, gente. Esfumar aqui o marrom. E retocar o menta. Ó, essa sombra esfarelou, tá? Vou me aproximar bem para que vocês possam ver. E agora vamos ver se ela é fácil de limpar ou não. Ó, me esforcei para limpar e ainda ficou o resíduo da sombra cintilante aqui, o que eu não gosto muito. A sombra em si é muito linda. Olha só, com um brilho belíssimo, né? Ficou divino. Mas essa questão de esfarelar é algo que não me agrada. Vou aplicá-la com um pouco mais de cuidado agora do lado esquerdo, tá? Um pouquinho menos, eu acho que eu peguei muita sombra também no dedo, né? Até agora acho que eu peguei muito também. Deixa eu refazer aqui. Pegar bem pouquinho, ó, bem menos do que eu tinha pego antes. E vamos aplicá-la com mais cuidado. Desse lado, então, que eu fui mais cuidadosa, esfarelou bem menos, tá? Deixa eu pegar um outro pincel menor, que agora esses pincéis estão já cheios de brilho. É, gente, não é uma sombra fácil de limpar, viu? Uma vez que esfarela, é daquelas que o brilho não sai. Isso não acontece com a paleta anterior. A paleta anterior até cai um pouquinho de glitter no rosto, mas é muito fácil de limpar. Essa daqui ele realmente espalha. A mesma pegada daquela da NARS, que eu mostrei na semana passada. Muito bonita, um brilho bem intenso. As sombras mate deram super certo, eu gostei, achei bem fáceis de usar, as cores são belíssimas, mas essa coisa da cintilante esfarelar não me agradou muito. Lembrando que essa é a minha experiência com apenas uma das sombras cintilantes, né? Eu não usei as demais. Talvez tenha tido o azar de pegar justamente a que esfarela, não sei, vou ter que usar ela mais vezes para falar isso para vocês. Agora, no osso da sobrancelha, vou pegar essa sombra branquinha, que é a Cloud. Eu não tenho nenhuma sombra branquinha, gente. Essa é a minha primeira. Estou com um pouquinho de medo de ficar muito branco. Vamos ver. Não achei que ficou muito branco, não. Vou forçar um pouquinho mais. Ah, interessante, bonito. Vou aplicar ela mesma, essa branquinha, bem aqui, nesse cantinho interno, na curvinha aqui do nariz, praticamente, né?
Aqui ela ficou mais intensa, vou tirar o excesso para poder esfumar melhor. Essa sombra faz um degradê legal com o menta. Bem interessante. Na linha d'água, eu vou usar esse lápis da Goshi na cor Alligator. É um verde clarinho, né? Não chega a ser um verde menta, mas tá quase lá. Esse lápis aqui é o Matte Eyeliner da Goshi e ele não é a minha fórmula preferida, tá? Fica muito bonito, né? Você vê que a cor é bem intensa, mas tem que insistir bastante. Não é um lápis fácil de passar, pelo menos na linha d'água. Então tem que passar, repassar. Eu tenho a impressão de que é necessário passar uma camadinha que quase não aparece nada, espera secar, depois passa novamente, vai fazendo camadas, aí ele fica com uma cor intensa assim e bonita. Depois que seca, ele tem uma excelente durabilidade, é difícil de sair, até com demaquilante depois você tem que passar ali certinho na linha d'água, porque ele fixa muito bem, tá? Observando que essa fórmula é diferente do lápis Kajal da Goshi, que é uma das minhas fórmulas preferidas no geral, se não for o meu lápis preferido. Extremamente macio, fácil de aplicar, esfuma muito bem e tem ótima durabilidade. Esse daqui não é o Kajal, é uma outra fórmula, então eu não gosto tanto assim. Já esse vale muito a pena. E agora vamos para o Curvex. De máscara de cílios, vou usar a Idole da Lancôme, a minha na cor True Brown. Máscara aplicada em uma camada do lado direito para compararmos com o lado esquerdo. É uma máscara que promete curvar e dar volume. Em uma camada, eu acho que ela cumpre esse propósito, mas de uma maneira bem sutil, porém bem bonita para o meu gosto. Eu gosto muito. Essa cor dela, esse marrom, eu acho um marrom perfeito. Muitas vezes a gente vê máscaras de cílios por aí que são marrons, mas é um marrom muito escuro, quase não dá pra ver que é marrom, né? Essa daqui não, eu acho que ela oferece uma tonalidade de marrom na medida certa. Dá pra ver que é marrom, não é tão claro, mas também não está ali quase um preto, né? E agora vamos para a segunda camada. Aplicada em duas camadas dos dois lados, como vocês podem ver, uma cor belíssima. Ela proporciona um bom volume e também dá um efeito lifting bem bacana, tá? Que é a curvatura, né? A elevação dos cílios. Das máscaras que eu tenho que prometem esse efeito, essa é a que melhor cumpre este papel. O volume dela é do tipo que me agrada muito, porque ela não junta os cílios, pelo contrário, ela deixa eles bem separados. Nunca tive o problema dela manchar aqui embaixo ao longo do dia, então é uma máscara que eu gosto muito. De corretivo, vou usar o Everlast da Dolce & Gabbana, o meu na cor 01 Light. Esse corretivo é novo na minha coleção, tá? Eu usei ele só uma vez até agora. Olha só como que é o aplicador dele, meio curvado, assim, diferente, né? Destacando também, gente, o Sagrado Coração aqui, né? Eu nem falo direito dos detalhes. Eu acho tão lindo os produtos da Dolce & Gabbana que tem esse Sagrado Coração. Tenho que dar ênfase em todos eles pra vocês, não posso esquecer, porque é muito divino. Bom, vou aplicar um pouco aqui assim, onde é mais roxinho, nessa região para dar uma elevada no olhar. Vou aplicar ele para iluminar o topo do nariz e vou aplicar também aqui no canto do nariz. Bom, esse corretivo é mate e de alta cobertura, tá? Eu usei ele só uma vez até agora, porque eu adquiri não faz muito tempo. E da primeira vez que eu o usei, eu gostei bastante, tá? Não tive problemas, assim, de acúmulo significativo nas linhas. Acumulou um pouquinho, assim, nessa linha maior que eu tenho aqui, né, embaixo, mas isso é natural, quase todos os corretivos fazem isso. Foi fácil de consertar depois, só dando batidinha, assim, com o dedo. Então,
minhas primeiras impressões dele foram boas. Mas é um corretivo bem mate, como vocês podem ver, tá vendo? Então, se você gosta de uma coisa um pouco mais hidratante, talvez esse não seja o corretivo para você. Por outro lado, apesar de ser mate, eu não achei que ele ficou com um aspecto pesado, então não tive esse problema. Com o da Estée Lauder, por exemplo, que também é um corretivo mate, eu acho que fica, né, uma cobertura pesada. Esse daqui não. Olha só como ele fica bonito, um acabamento bem aveludado. Aqui no canto do nariz, onde geralmente os produtos craquelam, ele ficou perfeito. Só que ele é bem clarinho, né? Eu escolhi a cor mais clara, eu acho que é a mais clara que tem, se não me engano, 01 Light. Então, eu vou aplicar um pouquinho dele aqui no centro da minha testa, pra iluminar essa região também e não dar essa diferença tão grande com relação à cor da base. Essa base da Guerlain, a terracota, ela, apesar de ser a cor 0N, a cor mais clara, ela não é tão clara assim. A hora que aplica, até ela fica mais clarinha, mas depois ela dá uma pequena oxidada, então fica um pouquinho mais escura. Bom, esse corretivo não precisa ser selado, tá? Na vez que eu usei ele, eu não selei e ele permaneceu no lugar por bastante tempo. Mas, independentemente de precisar selar ou não, eu vou usar o pó compacto novidade da Guerlain. Olha que linda que é a embalagem, né? Bem parecida com a embalagem do pó em pérolas. Deixa eu pegar aqui para mostrar. Então, esse daqui é o pó em pérolas e esse daqui o pó mate compacto que eles acabaram de lançar. Esse aqui eu já mostrei pra vocês, mas não custa mostrar novamente. O cheiro é o mesmo, tá? Os dois têm o mesmo cheiro, que é maravilhoso, muito perfumado, cheiro de luxo, sabe? E olha lá como que são as pérolas, né? Esse pó pode ser usado também como iluminador, porque ele é bem cintilante. Enquanto que este novo aqui não, ele é mate, totalmente mate. O meu é na cor 01 Translucent e vamos agora aplicá-lo. Eu tenho a impressão de que esse é ainda mais perfumado do que o da latinha, tá, gente? O cheiro dele vem assim. Nossa, pra quem não gosta de produto com cheiro, talvez esse aqui não seja indicado, porque ele realmente tem um perfume forte. Eu particularmente adoro, já usei esse produto antes para poder falar para vocês como que ele funciona. O que eu posso dizer é que assim que aplica, esse cheiro fica, né? Parece que você passou um perfume no rosto, mas depois ele desaparece. Com uma esponjinha pequenininha, eu vou pegar um pouquinho do pó, bem pouquinho, tiro o excesso e aplico aqui embaixo do olho. E também no canto do nariz. E agora, com um pincel grande e fofinho, vou pegar dessa forma, dar um peteleco para tirar o excesso e vou aplicá-lo do lado direito da minha testa para a gente comparar com o lado esquerdo. Tá lá, lado com o pó e lado sem o pó. A primeira experiência que eu tive com esse produto foi muito boa, tá? Eu achei ele um pó muito fininho e me lembrou, inclusive, o pó compacto da Givenchy, que há algum tempo eu estou buscando um substituto, porque o meu está acabando. E ele foi reformulado, né? 2 vezes ele foi reformulado depois que eu comprei. Me parece que esse aqui vai ser um substituto, porque ele tem uma textura muito fina, não fica um mate esturicado, é mate sim, mas um mate natural, eu gostei bastante. Ele é muito, muito fininho e dá esse acabamento blur, fica lindo na pele, olha isso, gente. Então, vocês percebam que eu passei sem tomar muito cuidado, né? Tirei o excesso da primeira vez para aplicar aqui na testa, mas depois eu nem tirei mais, porque ele realmente é bem fininho. A vez que eu usei ele, ele performou durante todo o dia de uma maneira
perfeita. A pele não ficou oleosa, também não foi ressecando, porque tem pó, né, que a gente passa e ele vai ressecando cada vez mais durante o dia. Não, esse produto preencheu os meus requisitos com relação ao pó compacto, além de ser lindo, né, embalagem super luxuosa, tem esse cheiro que é muito gostoso e, na minha opinião, é um produto que está 100% aprovado. De bronzer, vou usar o Guerlain Terracota na cor 00 Light Cool. Bom, esse produto é um dos icônicos da Guerlain, né? Todo mundo gosta, todo mundo ou quase todo mundo. Tirar um pouquinho o excesso, assim. Vamos lá. Ele deixa um dourado, né? Deixa a pele com um aspecto dourado. Muito bonito. Um excelente produto aí para o verão. Primavera ou verão, né? Que no caso aqui na Europa agora é primavera. No Brasil é o contrário, né? Aí acho que é outono. E na verdade é um produto que é para ser usado o ano inteiro, né? Produto que é bom e bonito, a gente usa o ano inteiro. Não tem essa coisa de só usar no verão, usar na primavera, no inverno, não tem isso. Olha que lindo. Perfeição define. Para fazer o contorno do nariz, eu vou usar um pincel menorzinho, tá? Que é este daqui. E vou pegar só essa cor mais acinzentadinha, ou ainda uma cor mais fria, né? Não é bem acinzentada, mas é um marrom mais frio. Pego só ela aqui e faço o contorno. De blush, vou usar a cor lançamento do Dior Backstage Rosy Glow, que é a Dragon Fruit. Olha que perfeição este rosinha neutro. É um neutro para frio, né? Muito lindo, gente. Esses blushes da Dior são bem pigmentados, tá? Então, vou tirar o excesso aqui. Estou me referindo à nova fórmula, tá? Ah, Fernanda, mas mudou a fórmula? Não, não é que mudou agora a fórmula. Isso aqui é só uma nova cor. É que esses quadradinhos, todos os quadradinhos já são, né, de uma nova fórmula, comparando-se com aqueles que são mais retangulares. Aqueles retangulares eu não tenho nenhum, mas eu ouvi falar que eles não têm uma boa pigmentação. Esses quadradinhos, que são da nova fórmula, todos têm uma boa pigmentação. Eu tenho esse mais dois e todos eles são bem pigmentados. Agora, essa cor Dragon Fruit foi lançada agora recentemente, esses dias, tá, gente? Então, essa cor específica é novinha. E agora, né, tá em alta usar o blush bem próximo do olho. Inclusive, aqui embaixo do olho as pessoas estão usando. Chamam de Transition Blush. Há marcas até que lançaram, né, um blush mais claro com um mais escuro para fazer isso. Eu acho totalmente desnecessário, né? É perfeitamente possível fazer um degradê usando o mesmo blush. Já que está na moda, vamos unir aqui um pouquinho ao olho, mas não tanto, porque essa coisa de passar bem aqui embaixo, eu confesso a vocês que eu achei meio feio. Gosto pessoal, tá, gente? Quem gosta aí, ótimo. Eu não gostei muito, essa moda eu não vou aderir. Mas aqui, mais no cantinho, tudo bem. Como vocês podem ver, essa cor já tem uma luminosidade, né? É um perolado discreto, mas tem. Achei muito lindo. É um blush que dá pra usar no dia a dia, dá pra usar à noite. Perfeito. Das cores que eu tenho do Backstage Rosy Glow, essa cor aqui é a que se tornou a minha preferida. As outras cores que eu tenho, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tenho essas outras duas cores aqui, ó. Essa daqui é a Berry. Ela é bem pigmentada, né? Berry é uma cor excelente para quem tem pele de tonalidade mais escura, pele negra, isso aqui fica maravilhoso. Mas quem tem pele clara também dá para usar e fica bonito, só que aí tem que tomar um pouco de cuidado ali na dosagem. E a outra é a Toffee, uma cor bem natural, que vai bem com tudo, um pouco menos pigmentada, evidentemente, comparando-se com a Berry, mas ela também tem uma boa pigmentação e nuances douradas. E a de hoje, que é a Dragon Fruit. As minhas duas preferidas são essas. A Berry eu gosto muito, o problema é que tem que tomar muito cuidado na hora de aplicá-la para não ficar muito escura. Mas quando acerta a dose, é um blush também perfeito.
De iluminador, eu vou usar as pérolas da Guerlain, tá? Então, abri, vou tirar aqui, né, a esponjinha. Daí, eu gosto de virar ele assim. Não precisa ter medo, as pérolas não quebram quando faz isso. Aí, aqui na tampa ficam esses resíduos. Pego aqui da tampa e aplico como iluminador. Eu não faço isso para aplicá-lo só como iluminador, tá? Eu faço também para aplicá-lo como pó no rosto inteiro, apesar de ser raro eu usar esse produto como pó no rosto inteiro. Eu gosto de usá-lo como um iluminador sutil. Nos lábios, vou usar um lançamento da Dolce & Gabbana, que é Rose Dew Lip Bite, o meu na cor Rose Wood. A embalagem desse produto é pesada, tão luxuosa. Bom, então esse é um produto bem líquido assim que aplica, tá? Tem que aplicar com certo cuidado para não borrar por essa razão, mas depois ele começa a secar nos lábios. Fica muito mais confortável. Particularmente, eu não tenho paciência para esperar ele secar totalmente, então eu vou tirar o excesso aqui com papel higiênico. Tirei um pouquinho do excesso, bem pouquinho, tá? E agora sim ele fica numa consistência que eu acho mais confortável. E ele tem uma outra característica que é de deixar resíduo na boca, então ele meio que pinta os lábios, tá? Agora ele vai ficar assim, com uma cor mais intensa. Se eu for tomar alguma coisa, comer, vai sair o excesso, mas a cor fica por baixo. Então eu vou ficar com ele aqui uns minutinhos e aí a gente vai fazer o teste, né? Vou tirar com papel higiênico e a gente vai ver como que vai ficar por baixo. Até daqui a pouco. Bom, fiquei aqui um tempinho e agora vamos tirar o produto para ver o quanto de resíduo que ele deixará nos lábios. Olha lá. Tá vendo? Bom, eu ainda não tive tempo de usar esse produto por muitas horas, mas vou fazer isso hoje. Vou testá-lo aqui o máximo de horas possível e atualizo vocês por meio dos comentários com relação à durabilidade desse resíduo que fica nos lábios. Então, tá lá, gente, look menta e marrom, feito com diversos lançamentos, entre outros. Deixa eu me aproximar bem aqui de vocês, né, para mostrar esses olhos e todos os detalhes dessa make. Gostei muito dessa combinação. Eu adoro combinações assim mais inusitadas, né, mais diferentes. Essa sombra menta pra mim perfeita, ganhou meu coração. Esse Rose Wood tem um toque meio marrom, né? Também achei que harmonizou bastante porque temos marrom nessa make, mas ainda que não tivesse, eu acho que ficaria bonita só o olho todo menta com esses lábios amarronzados, né? Um rosa amarronzado ou um marrom rosado, como vocês preferirem. Gostei muito, pra mim o look está absolutamente aprovado. E vamos então às minhas conclusões finais com relação às novidades. Essa paleta não é bem uma novidade, foi lançada no começo desse ano, pode-se dizer ainda que é um lançamento, né? É uma paleta muito linda, eu gostei bastante, a gama de cores é especial, é super diferenciada. Só tive problema com a sombra cintilante, porque esfarelou. As sombras de acabamento mate, eu gostei muito, ótima pigmentação, esfumaram muito bem. No geral, essa paleta está aprovada, mas para quem for adquirir, eu acho que o certo é esperar uma promoção. Preço cheio, eu acho que é muito para o que ela oferece. Então, mais uma questão de custo-benefício. Não que não seja de qualidade, eu gostei muito, não me arrependi, mas aconselho que vocês esperem promoção para adquiri-la. O pó da Guerlain, esse pó compacto, eu achei perfeito. A pele tá linda, 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 gente. Não tem nada grosseiro aqui, tem um efeito blur belíssimo. Não resseca a pele ao mesmo tempo que mantém a maquiagem no lugar e evita oleosidade. Dos pós compactos que eu tenho, acredito que esse hoje tenha pulado aí para o primeiro lugar
entre os meus preferidos, tá? Isso sem falar que a embalagem é lindíssima, só tem a questão do cheiro, do perfume, que é um pouco forte, assim que aplica você consegue sentir ele na pele, mas depois o cheiro também some. Então quem é mais sensível com o cheiro, eu aconselho que veja na loja antes de adquirir. O blush Dior Backstage Rose Glow na cor Dragon Fruit, também uma cor que está absolutamente aprovada, eu amei. Gosto muito do efeito perolado sutil que ele tem, ótima pigmentação, esfuma muito bem e tem uma boa durabilidade porque eu já usei ele por muitas horas e ele permaneceu intacto na minha pele, então também aprovadíssimo. Opa! Por último temos então esse lip tint, acho que pode se dizer assim, da Dolce & Gabbana na cor Rose Wood, a cor, olha que elegância isso. Dá para ser usada tanto de dia quanto de noite. Com relação à qualidade do produto, excelente, está super confortável nos meus lábios. Depois que eu tirei, eu acabei retocando, né, para voltar aqui produzida para vocês. Muito confortável, você não sente, ele não gruda. Tem essa característica de deixar o resíduo ali, né, a tinta nos lábios, então acredito que vai durar por muitas horas. Portanto, num primeiro momento, absolutamente aprovado e eu indico também. E agora eu quero saber de vocês. Vocês gostaram do look? Gostaram dos produtos? Vocês já conheciam esses produtos? Conta tudo aqui pra mim nos comentários. E se vocês gostaram do vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, curta, comente, compartilhe. Muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.